Na verdade, Cristiano, minha primeira especialidade foi dentística, né? Me envolvi com a dentística, com foco ainda na odontologia estética, e eu percebi que faltava alguma coisa para complementar todos os problemas que nós tínhamos com a odontologia estética. Então, muitas vezes, casos pacientes que vinham com indicações para fazer lentes, para fazer as facetas, e você tinha dificuldade por causa do posicionamento dos dentes. Bom, com tudo isso, eu fui procurar a ortodontia como uma solução e, na verdade, me trouxe dois problemas. Uma foi a solução, que era colocar o aparelho, e o problema era o tempo que se demorava para você alinhar e nivelar esses dentes, né? Porque me apresentar a técnica Edgewise, então demorava muito tempo para você poder solucionar os problemas. Então você trazia um outro problema para os pacientes. Então quase nenhum paciente queria fazer o tratamento ortodôntico e demorar muito tempo para fazer o tratamento estético. E nós, do tratamento estético, também não queríamos indicar para os ortodontistas porque demorava muito tempo. E aquilo causava um conflito. Eu falei, e aí eu fiquei com uma dificuldade em entender isso. Busquei informações e comecei a me informar com a Straightware. E aí depois descobri que existia uma técnica mais rápida, além do Edgewise, Straightware. E fui fazer minha especialização. Fiz a especialização, minha segunda especialização fui fazer com a técnica Straightware. Mas era mais rápido, né, do que o Edgewise, é claro, mas ainda assim tinha as grandes dificuldades. E depois, com todas as dificuldades Straightware, eu acabei migrando e ficando até os dias de hoje na melhor técnica que existe, né, com os aparelhos fixos, que são os aparelhos autoligáveis. Legal. E você, professor Edson, conta pra gente como é que foi a sua história. A minha história é um pouquinho diferente da do Fernando. Eu comecei já com minha primeira especialização já em ortodontia. Então, me formei em 97, 98 eu já comecei meu primeiro curso de ortodontia, mas aí semelhante a ele, eu comecei com a técnica de Edgewise. E depois, terminando esse curso de Edgewise, já migrei logo para o Straightwire, para ser uma técnica mais simples, comparada com a técnica de Edgewise em relação às dobras. E eu vim percorrendo esse caminho todo com uma ortodontia convencional, até ter o meu primeiro contato com ortodontia autoligável, e nesses últimos anos aí está absolutamente somente trabalhando com ortodontia autoligável, que é uma ortodontia muito mais fácil para o profissional e melhor para o paciente. Interessante. E aí, o que você pode mostrar para a gente de conteúdo? Tem alguma coisa? Então, vou aproveitar para mostrar um pouco aqui a apresentação que nós fazemos até nos nossos cursos, eu, Dr. Fernando, Dr. Cristiano, falar um pouco a respeito da filosofia que nós desenvolvemos, que é a filosofia da bioadaptação transversal dos maxilares, com a empresa Invisible Fast. E tudo isso começou do primeiro contato que eu e o Dr. Fernando tivemos. Ele vai poder explicar também como ele teve o seu primeiro contato com o Alan, porém eu tive meu primeiro contato com o Dr. Alan a respeito da ortodontia autoligável, e isso daí aproximadamente 11 anos atrás. Então foi esse o momento que o autoligado entrou na vida de vocês? Um pouquinho tempo, só uns 11 anos atrás aí praticamente que a gente começou a trabalhar com autoligado. E foi muito interessante porque foi um momento para mim que é assim, eu não sei se eu me enquadro a todos os ortodontistas, mas de uma forma geral, acho que uma grande parcela dos ortodontistas talvez já tenham passado por isso. Eu estava num momento que a ortodontia convencional, eu não via grandes evoluções na ortodontia convencional, uma ortodontia muito demorada com o paciente. Muitas vezes você acaba tendo uma dificuldade de se diferenciar no mercado com a ortodontia convencional, e essa diferenciação às vezes faz com que você não consegue, vamos supor, colher muitos frutos em relação à parte financeira, em relação a ganhos com a ortodontia convencional. E aí chega um momento que às vezes o profissional ele até está um pouco cansado. O paciente fica muito tempo de tratamento, 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, muita mecânica invasiva, cirurgias, extrações, complexidade de se tratar pacientes adultos e de uns anos, dos últimos 10 anos para cá, 15 anos para cá, cada vez mais o público adulto ele vem buscando um tratamento ortodôntico, soluções ortodônticas, e às vezes a ortodontia convencional para eles, dependendo da maloclusão, ela é muito invasiva. Então eu estava num momento que eu estava
que eu fazia muita reabilitação, trabalhava muito com prótese, reabilitações extensas, e estava meio um pouco cansado da ortodontia. E quando eu conheci o Alain, ele me mostrou a ortodontia autoligável e como a ortodontia estava evoluindo e o que ela ainda tinha para evoluir com os novos conhecimentos do autoligado, porque esse sistema de bracket ele iria revolucionar a ortodontia, que revolucionou. Ele me falou algumas coisas que foram importantes, que é assim, vamos supor, você vai ficando mais velho, tua energia vital vai diminuindo, você não tem tanto gás para competir com os jovens que vão estar entrando no mercado e cada vez mais você se diferenciar vai ser difícil e os pacientes com problemas dentários cada vez está diminuindo mais, porque já existe a cultura, principalmente aqui no Brasil, de se cuidar dos dentes desde cedo, cuidar da saúde bucal. Então, os pacientes, cada vez mais, eles estão tendo todos os dentes na boca e o que eles buscam? Tratamentos estéticos e, muitas vezes, a estética, também associada à função da ortodontia, ela quase todo mundo precisa. Então, todo dia nasce praticamente um competidor. Então, você teria, se você pensar como um negócio, uma necessidade de quê? De se diferenciar, de cada vez estar aprendendo mais sobre ortodontia, entendendo mais ortodontia, para você ter uma clínica que a empresa cada vez mais continua crescendo ao longo dos anos e não como muitos profissionais que, quando vão ficando mais velhos, vai diminuindo a sua energia e você cada vez mais não consegue comunicar ou competir com outros profissionais, competir com preço, com novas técnicas, e aí você vai caindo no mercado. Então, isso me fez ver que tinha um caminho que eu poderia ainda continuar, porque eu entrei na odontologia para fazer ortodontia. Esse era o meu sonho desde garoto, quando eu usei aparelho pela primeira vez. Então, eu falei, vou por esse caminho, que esse caminho é interessante. E foi dali que eu comecei, junto com o Dr. Alan, a trabalhar clinicamente e aí a desenvolver uma filosofia. Professor Fernando, então em que momento que você entrou? O Dr. Edson então já estava junto com o Dr. Alan, certo? Na verdade, nós entramos no mesmo tempo, né? Entramos juntos. E, como eu estava falando, eu estava fazendo o straightware, né? E, mesmo assim, era mais rápido, mas ainda não era o objetivo principal daquilo que eu estava buscando. E, depois que eu conheci o Dr. Alan, na verdade, assim, na especialização, eles já tinham, né, apresentado para a gente os aparelhos autoligados. Qual que é o grande problema? Na época ainda não tinha o boom, não tinha estourado essa tendência de aparelhos autoligados e os professores também não tinham a experiência de trabalhar com um aparelho autoligado diferente do que se fazia com o convencional. Era uma troca de bracket. Então, na verdade, você tinha um aparelho convencional, só trocava por um aparelho autoligado. Só que a forma de tratar, a sistemática, né, vinha muito ainda amarrada da ortodontia, tanto de Wise quanto Straightware. E aí, quando o Dr. Alan me apresentou como fazer os tratamentos realmente potencializando o resultado dos aparelhos autoligados, diferente de tudo aquilo que eu fazia. E aí eu comecei, então, a realizar os tratamentos, né, de alguns casos, comecei a ver realmente que o resultado estava totalmente diferente. Porque eu estava aplicando uma filosofia, eu estava aplicando uma forma diferente de tratar, e não só trocar um bracket pelo outro, né? Na verdade, tirar, né, um bracket convencional e colocar um autoligado. Não era isso, era tratar diferente. E, entretanto, sendo assim, eu comecei a ter os resultados mais rápidos. Eu falei, putz, é isso que eu queria, né? E aí começamos a ter um resultado, inclusive nós estamos aí nos 3 livros, né? Que nós somos, tanto eu como o Dr. Edson, né, somos os autores, e começamos a ter os resultados e falamos, eu pensei, né? Falei, bom, era isso que eu estava buscando há muito tempo atrás e ninguém conseguiu me apresentar como se diferenciava, como se faz um tratamento diferenciado. E eu me apaixonei pelo autoligado, e aí nós estamos aí 11 anos só colocando aparelho autoligado, só tratando em cima de uma filosofia totalmente diferente daquilo que me ensinaram e que ensinam hoje ainda, né? Que está incorreto. Você faz com o aparelho autoligado, só que de uma forma incorreta.